Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então à nossa aula de número 24 do curso de Matemática Discreta ou então de Fundamentos da Matemática, né? Vamos à parte 3 dessa aula, em que nós no vídeo anterior falamos, introduzimos a noção de função composta, né? E agora nós vamos apresentar algumas propriedades algébricas da composição de funções, tá certo? Então, basicamente, são propriedades algébricas, tanto nesse vídeo como no próximo, que são os dois vídeos que vão complementar essa aula, beleza? E que nós vamos ver, então, vamos apresentar propriedades da composição de funções, especialmente essas propriedades aqui. Nós vamos falar sobre elemento neutro à direita e à esquerda, nós vamos falar sobre elemento neutro, sobre associatividade e sobre potência de funções, né? Da mesma forma que nós temos potências de números, potências de matrizes, potências de polinômios, que são entes que a gente vê lá na escola, aqui nós vamos falar também sobre potência de funções, tá certo? Então vamos dar início, né? Vamos recordar o que significa a função composta, né? Então, sejam f e g duas funções, a f vai de x para y e a g vai de y para z. Aqui uma coisa interessante de se observar é que o contradomínio da f é igual ao domínio da g, ou seja, esses dois conjuntos eles coincidem. E aí, como é que nós definimos a composta no vídeo anterior? Observe que a f vai de x para y, então se eu pegar um elemento x pertencente a x, eu posso aplicar a f nesse elemento e eu vou cair dentro do y. Uma vez que eu cair dentro do y, eu posso aplicar a g nesse elemento. A hora que eu aplico a g no f de x, eu caio lá no conjunto z, lá no contradomínio da função g. E aí nós temos uma função que vai de x para z, que faz o seguinte, pega cada x e leva em g da f de x. Essa é a definição da função composta. Então, a função composta g bola f, ela é uma função que tem domínio como sendo o conjunto x, que é o domínio da f, né? O contradomínio da composta é o z, que é o contradomínio da função g. Tá? Então, está definido quem é o domínio, quem é o contradomínio. A relação é dada por essa expressão aqui, essa igualdade, essa equação, que eu acabei de escrever para vocês. Então, a composta aplicada em x é g aplicado em f de x. Isso para todo elemento x, xzinho pertencente a x. E aí nós temos esse diagrama aqui que explicita mais ou menos o que diz a definição, né? Nós pegamos um x, aplicamos a f, cai dentro do y, aplicamos a g. Isso cai em g da f de x. E aí nós definimos, então, essa é a definição, né? A composta leva x lá no g da f de x. Tá certo? Isso aí nós vimos no vídeo anterior. Foi só para relembrar aqui um pouquinho. E aí nós temos a noção de elemento neutro à direita e à esquerda. Quando você for pensar em elemento neutro, o que é um negócio neutro? Neutro é o sujeito que não fede e não cheira. Né? O cara que está lá, tá surfando. Né? Está lá sempre tá naquela mesmice. Né? Não fede e não cheira. Não é água gelada, mas também não é água quente. Então, é aquele cara morno, aquele cara que não faz diferença nenhuma. Mas não faz diferença no quê? Essa é a questão, né? E, então, nós temos essa noção de neutro. E o que vem a ser um elemento neutro, então? Né? Então, elemento neutro é aquele elemento que não faz cócegas. Aquele elemento é aquele sujeito que está lá. Direita e à esquerda, nós já vamos ver o porquê. E nós vamos ver também por que é elemento neutro. Então, o elemento neutro tem essa ideia, essa ideia de que ele não faz cócegas, certo? Mas não faz cócegas em quê? Depende do ambiente que você está trabalhando. Nós estamos trabalhando com funções, né? Então, nós vamos definir agora um elemento que não faz cócegas nas funções, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar f de x em y, uma função, e vamos pegar a identidade de x, que nós vamos denotar por i de x, e a identidade de y, que nós vamos denotar por i de y. Então, nós temos as seguintes igualdades de funções. F composta com a identidade de x é a própria f. A identidade de y composta com f
é a própria f também. Ou seja, nós temos isso daqui. Se você aplicar, você tem então aqui o conjunto x, aqui o conjunto x, e aqui você tem a identidade de x. Do conjunto x para o conjunto y, você tem a função f. Então, realmente, quando você olha para isso daqui, você observa que o contradomínio da identidade de x é igual ao domínio da função f. Então, nós podemos literalmente fazer essa composição aqui, da identidade com a função f, tá certo? Essa composição pode ser feita. O que esse resultado aqui está dizendo é que essa composta aqui é exatamente igual à função f. Então, você pode observar o seguinte, ó. Essa composição, ela é possível, essa composição aqui, ela é possível. E outra coisa que você pode observar, essa composta aqui, ó, essa composta tem por domínio o conjunto x e contradomínio o conjunto y. Ou seja, a composta e a função f têm o mesmo domínio e têm o mesmo contradomínio. Essa composição é possível de ser feita, tá? As duas funções, tanto essa composta como a função f, elas têm o mesmo domínio e têm o mesmo contradomínio. O domínio é x e o contradomínio é y. Então, para elas serem iguais, só está faltando mais uma coisinha. Tá? E é essa coisinha que nós vamos mostrar daqui a pouco. Beleza? Mesma coisa aqui para esse outro lado, onde nós temos aqui a função identidade de y. Né? Então, do conjunto x para o conjunto y, nós temos a função f. Do conjunto y para o conjunto y, nós temos a identidade de y. Então, nós podemos formar a composta f, primeiro aplica f, depois a identidade de y. Então, essa composta aqui, ela é possível de ser feita, né? Justamente por quê? Porque o contradomínio da f é igual ao domínio da identidade de y. Então, essa composição, ela é possível de ser feita. Agora, vamos olhar para essa composta. Olha o domínio da composta. É o conjunto x. Olha o contradomínio da composta. É o conjunto y. Se você for olhar o domínio da f, ó aqui está f. O domínio da f e o contradomínio da f coincidem com o domínio e o contradomínio da composta. Tá? O domínio da f é o conjunto x, o contradomínio da f é o conjunto y. Então, para essas duas funções também serem iguais, que é o que está proposto aqui, nós só precisamos mostrar que cada elemento de x é levado no mesmo elemento pelas duas funções, tanto pela f como pela composta. Aqui desse lado esquerdo também, para nós mostrarmos essa igualdade, nós já verificamos tudo, a composta é possível, a composta e a f têm mesmo domínio e mesmo contradomínio, então para elas serem iguais, cada x aqui, quando aplicado as duas funções, tem que ir parar no mesmo elemento. E é isso que falta ainda, isso ainda falta para nós mostrarmos, tá certo? O que está escrito aqui? O que está escrito nessa igualdade aqui, por exemplo? Aqui está escrito que a identidade de x na composição não faz cócegas à direita. Aqui está escrito o seguinte, que a identidade de y não faz cócegas na função f quando você compõe à esquerda. Então, como não faz cócegas, não fazer cócegas significa isso. Quando compõe com f, dá a própria f. Lembra do número 1 na multiplicação de números? O número 1 na multiplicação de números não faz cócegas. 1 vezes qualquer número é o próprio número. A matriz identidade, lembra da matriz identidade lá em matrizes? Então, quando você pega a matriz identidade, multiplica tanto a esquerda como a direita. Isso não altera a multiplicação. Né? A matriz identidade vezes qualquer matriz dá a matriz. Né? Tanto a direita como a esquerda. Aqui é um pouquinho diferente. Existe uma identidade que funciona à direita e existe uma identidade que funciona à esquerda. Porque nós estamos considerando funções de x para y. Tá certo? Beleza isso? Ótimo. Então, esses são os nomes. Por isso que essa função identidade de x, ela recebe o nome de elemento neutro à direita. E essa identidade de y aqui, ela recebe o nome de elemento neutro à esquerda. Tá certo? Eu posso estar cometendo um erro de português aqui. Eu não sei se aqui nesse A
à direita e à esquerda aqui, se aqui vai crase ou não. Eu não tenho certeza, eu optei por não deixar crase. Então, se eu estiver assassinando o português, vocês me desculpem, beleza? Então, vamos mostrar que essas duas funções realmente são iguais. Não vou fazer toda a balela de novo, tá? Essas duas compostas aqui, f composta com a identidade de x e a identidade de y composta com f, nós já verificamos aqui, elas são possíveis de serem, elas estão definidas. É possível nós compormos essas funções. Por quê? Porque o contradomínio de uma é o domínio da outra, então elas estão bem definidas. Não vamos fazer isso de novo, tá certo? Que essa composta aqui, f composta com a identidade de x, e a função f, elas têm mesmos domínios e mesmos contradomínios. Já verificamos aqui também. A mesma coisa para a identidade de y composta com f. O domínio dessa composta é igual ao domínio da f, e o contradomínio dessa composta é o y, que também é o contradomínio da f. Tá certo? Então, não vamos fazer isso tudo de novo. Tá? Não vamos fazer toda essa análise de novo. Isso é o que está escrito aqui. Esses 4 primeiros itens dizem exatamente isso. As duas compostas estão bem definidas, né? Os domínios que têm que ser iguais são iguais, os contradomínios que têm que ser iguais são iguais também. Tá? E aí nós vamos mostrar agora que cada elemento de x não se altera, tem a mesma imagem, desculpa, quando aplicada à composta ou aplicada a f. Tá? Então vamos lá, vamos pegar um elemento x que pertence a x. Quando você aplica essa composta aqui no x, ou seja, f composta com a identidade de x no x, por definição é a f aplicado na identidade de x. O caso é que essa identidade aqui dá o próprio x, então isso aqui fica f de x. Quando você pega a identidade de y composta com f e aplica no x, isso dá a identidade de y composta aplicado no f de x. Observe o seguinte, ó. F de x é um elemento que está no y. Quando você aplica a identidade de y em um elemento de y, dá o próprio elemento de y. Então, isso dá f de x. E, portanto, essa composição aqui é a própria f, e essa outra composição aqui também é a própria f. Elas têm mesmos domínios, mesmos contradomínios, e cada elemento é levado por essa função aqui e por essa é levado no mesmo elemento lá no z. Tudo bem? Lá no y, desculpa. Beleza? Então, de fato, essas duas funções, elas são iguais. E agora nós vamos ver a noção de elemento neutro. Agora, vamos fazer o seguinte. Não. Desculpa. Aqui não é f de x para y. Aqui é f de x para x. Tá? Então, eu me equivoquei aqui. F de x para x. É que eu fiz um copia e cola de novo e eu esqueci de mudar aqui. Então, a f vai de x para x. Tá? De x para x. E a identidade também vai de x para x. Então, essa é a função identidade. É de x, beleza? E aí o seguinte, f composta com a identidade de x é a própria x, a identidade de x composta com f é a própria f. Porque aqui é x, tudo é x. Tudo é x. Então, nesse nosso resultado anterior aqui, ó, aplica esse resultado aqui, só que em vez de você pegar f de x para y, você pega f de x para x. Tá? Se você pega f de x para x, tudo é x, então essas igualdades aqui, todas elas valem, essas duas igualdades valem, só que aqui, em vez de ser identidade de y, é identidade de x também. Certo? E aí nós temos o seguinte, ó. Nós temos essas duas igualdades. Aqui tá certo, aqui eu fiz as alterações, tá? Então, essa identidade aqui, ó, essa identidade de x, agora, ela funciona como identidade à direita e ela funciona como identidade à esquerda. E por isso ela é chamada de elemento neutro. Ela é elemento neutro tanto à direita quanto à esquerda. Então, por isso que ela é elemento neutro. É à esquerda e é neutro à direita também, tá? Vocês só me desculpem, aqui é x, aqui não é y, tá? Aqui é x. Certo? Aqui os diagramas são os mesmos, né? Só que em vez de você ter a f de x para y, você tem f de x para x. Aqui também, né? F de x, aqui faltou escrever o x, né? Mas aqui é f de x para x também. Beleza? Muito bem. E agora vamos então falar sobre a associatividade da composição. Né? Vamos mostrar que, da mesma forma que vale a associatividade
lá na multiplicação de matrizes, na adição de matrizes, multiplicação de números, a adição de números, né? Essas operações elas são associativas lá. Nós vamos mostrar também que a associatividade da composição também vale aqui para funções. Vamos lá? Então, vamos pegar f de x para y, g de y para z e h de z para w funções, tá? E aí você, olha só, olha que interessante. O que você pode fazer aqui? Você pode compor a g com a h. Por que você pode fazer essa composição? Porque o contradomínio da g é igual ao domínio da h. Então, essa composição aqui, ela está definida. Você pode fazer ela. Então, é essa composição aqui. Essa composição, H composta com G. Tá aqui, ó. H composta com essas duas aqui, ó, né? Quando você faz essa composição aqui, ó, de G com H, e você obtém H bola G, você tem uma função que vai de Y para Z. A composta vai dar de Y para Z. E aí é o seguinte, ó. Você tem f de x para y e é composta de y para w. Então, você pode compor essa primeira composição com a f. Isso vai te dar uma função de x para w. Tá certo? Mas você não precisava ter composto primeiro a g com h. Essa foi uma opção minha. Eu quis olhar para g e para h, compor elas primeiro e achar uma função de y para w. Depois disso, é que eu compus ela com a f. Mas você diz assim, ó, professor, mas você não precisa primeiro compor a g com a h. Você pode primeiro compor a f com a g. Eu componho a f com a g, dá para fazer, né? Porque o contradomínio da f é igual ao domínio da g. Então, essa composta aqui, ela é possível. E quando eu faço a composta de g com f, que me dá g bola f, isso vai me dar uma função de g, de x para z. Certo? Essa composta aqui, ó, g bola f, vai de x para z. E agora eu tenho a h indo de z para w. Então eu posso compor com essa nova função composta, posso compor ela com h. Isso vai me dar uma função de x para w. O que está dizendo aqui é que essas duas funções são iguais. Essas duas compostas são iguais. Então lembra que primeiro eu compus g com h e depois eu compus com f? Você optou em primeiro fazer a composta de f com g e depois compor com h. Bom, o que nós dois fizemos foi a mesma coisa. É isso que está dizendo essa propriedade aqui. E você pode ver o que está acontecendo nesse diagraminha aqui, ó. Então você tem f de x para y, g de y para z e de z para h você tem w. Tá certo? Então você pode compor, lembra? Ó, mas que saco. Então você pode compor, ó, h com g, que foi o que eu fiz, e depois você pode compor com a f. Tá vendo? Então você pode compor primeiro aqui e depois essa composta que vira uma nova função, você pode compor com a f. Isso foi o que eu fiz. Você disse assim, não. Vamos primeiro compor a g com a f. Primeiro a g com a f aqui, ou f com g, tanto faz, né? Vamos compor aqui primeiro. Isso vai me dar uma nova função. Eu tenho de z para h, de z para w eu tenho a função h. Então, eu vou fazer uma nova composição aqui. Beleza. Então, a priori, essa função aqui e essa função aqui de baixo, elas estão definidas. Elas têm mesmos domínios e mesmos contradomínios. Tá certo? Então, para serem iguais, basta que cada elemento daqui tenha a mesma imagem lá no W por essas duas composições aqui, para elas serem iguais. Tudo bem isso? Beleza? Então, coisas que você pode observar aqui. Nós temos 4 composições aqui. G bola F, H bola e G bola F. São 2 composições. Aqui nós temos H bola G, é uma composição, e aqui H bola G composta com F. É outra composição. Então nós temos 2 composições do lado de cima, 2 composições do lado de baixo. Todas essas composições elas são possíveis de serem feitas. Tá? Justamente porque
Para fazer as compostas, os domínios e os contradomínios que precisam coincidir, coincidem. Tá certo? Então, isso não é um problema. Outra coisa também, ó, é que essa composta zona aqui de cima, ó, H bola G bola F, e a composta que aparece aqui embaixo, ó, H bola G bola F, elas têm o mesmo domínio, que é o X, e o mesmo contradomínio, que é o W. Então, elas têm grande chance de serem iguais. Tá certo? O que nós temos que mostrar? Cada elemento daqui do X é levado no mesmo elemento do W, tanto por essa função composta aqui, como para essa função composta aqui de baixo. Beleza? E é isso que nós vamos mostrar agora. Tá? Aqui está escrito aquilo que eu já falei. As compostas elas estão definidas. Essas duas compostas aqui têm mesmos domínios e mesmos contradomínios. Tá? Então, a única coisa que nós temos que mostrar é que a imagem de cada elemento de x por essa ou por aquela função dá na mesma. Tá? Então, vamos aplicar ó, essa primeira função aqui, ó, essa função que você construiu, vamos aplicar ela no x. Vamos observar ó, o que está acontecendo aqui. Aqui é H composta com esta composta aqui. Essa composta que está entre parênteses, nós vamos tratar ela como uma função. Ela é uma função. Não, você não consegue compor três funções. Assim como você não consegue somar três números ao mesmo tempo. Não dá. Seu cérebro não consegue fazer isso. Ele não consegue somar três números ao mesmo tempo. Ele não consegue multiplicar três números ao mesmo tempo. Seu cérebro não consegue fazer. Uma máquina não consegue fazer isso. Não dá. 27 mais 82 mais 94, ao mesmo tempo, você não consegue fazer. Você pega 27, soma com 82. Pega esse resultado, soma com 94. É assim que você faz. Você pode duvidar disso, mas é isso que você faz. Você faz, o computador faz a mesma coisa. Tá certo? Não dá para você somar três números ao mesmo tempo. Você fala, mas o computador é tão rápido que parece que ele soma os três ao mesmo tempo. É, mas ele não faz. Tá? Da mesma forma, você não compõe três funções ao mesmo tempo. Primeiro, você compõe duas, e aí você compõe com a terceira. Tá certo? Vamos lá. Então, o que é essa composta aplicada em x? Então, é H aplicado nesta função aplicada em x. Então, fica H aplicado em G bola F de x. Ah, beleza. Justamente, eu tenho uma função e aqui eu tenho outra função. Ela é uma essa composta é uma função. Eu vou tratar ela como uma função. O que ela é, tá? E aí, essa composta aqui dá isso daqui. G bola F de x, eu sei quanto que é. Isso vai dar G aplicado em F de x. Então, esta composta aplicada em x dá H aplicado em G aplicado em F de x. Isso é o que nos diz essa função aqui aplicada em x. Agora, vamos verificar o que dá essa função aqui aplicada em x. Vamos lá? Olha só. Esta aqui é uma função. H bola G é uma função. E F é outra função. Definição de composta. Eu vou pegar esta função aqui e vou aplicar em F de x. H bola G aplicado no F de x. Opa, aqui eu tenho uma composta aplicada num elemento. Como é que é a composta de H com G aplicada num elemento? É H aplicado em G do elemento, que é o F de x. Então fica H de G de F de x. Você fala, mas isso deu o mesmo resultado que deu lá em cima. O resultado é o mesmo. Ah, é o mesmo? Ó, então, esta função e essa outra função têm as mesmas imagens para cada x. Moral da história, elas são iguais. Tem domínios iguais, tem contradomínios iguais, e as imagens de cada elemento do domínio, que é o conjunto x, as imagens são iguais também. Para cada x, as imagens são iguais. Pronto, essas duas funções são iguais. Tá certo? Beleza. O chato aqui é que você tem que ficar cuidando, né? Tem que tomar cuidado qual é o domínio, qual é o contradomínio, etc. Mas, quando todos os domínios e todos os contradomínios forem iguais, você não precisa ficar se preocupando. Aí sim, você pode compor assim, desse jeito, H composta com G composta com F, vai de x em x. H composta com x, H
composta com f. Também vai de x em x. Vale essa igualdade aqui, tá certo? Essas duas funções, elas são iguais. Também. É um corolário. É uma consequência. Lá na proposição, ó, os domínios e os contradomínios, eles podiam ser diferentes, né? De x para y, de y para z, de z para w. No corolário, não. X é igual a y, que é igual a z, que é igual a w. Tá? Então, de novo, você pode fazer essa composição aqui. Isso é muito mais interessante do ponto de vista matemático. Para os matemáticos, isso aqui interessa muito mais. Para alguns matemáticos, que é o meu caso. Tá? Com isso, nós podemos definir o que vem a ser a potência natural de uma função. Tá? Por quê? Porque é associativo. Por valer a associatividade, você pode definir potência. Se não vale a associatividade de uma operação, você não pode definir potência. Tá? Já vai ficar claro por quê. Vamos lá. Temos que começar com f elevado a zero. O que você acha que vai dar f elevado a zero? Você fala qualquer coisa elevado a zero dá 1. O problema é que não tem função 1. A função 1 não existe. Não existe. Mas eu lembro que a identidade de x, porque aqui a f vai de x em x, né? Não vai de x para y. A f vai de x para x. Aí você fala assim, mas eu lembro que há poucos slides atrás, a função identidade de x era chamada de elemento neutro. Elemento neutro é o sujeito que não faz cócegas. 1 é o elemento neutro da multiplicação, porque ele não faz cócegas. Então, já que não existe a função 1, mas existe a função identidade, então é nada mais natural do que você definir f elevado a zero como sendo a identidade de x. Pronto. Está definido. F elevado a 1. Qualquer coisa elevada a 1 é a própria coisa. Eu vou definir f elevado a 1 como sendo 1. E f ao quadrado? Opa, f ao quadrado? Vamos pensar em multiplicação. O que era x ao quadrado? É x vezes x. Então, não tem multiplicação de função, mas tem composição de função. Então, para nós, f quadrado vai ser f bola f. Ah, legal. E o que vai ser f ao cubo? F ao cubo vai ser f composta com f composta com f. Aí você para e pergunta, mas em qual ordem? Não importa a ordem. Tá vendo? Não precisa se preocupar com ordem aqui. Não precisa se preocupar. Quem que eu vou compor primeiro? Vou compor primeiro a f, um f composta com f, f composta com f composta com f, ou f composta com f e depois composta com f. Tanto faz. Ah, você fala, tanto faz. Ah, então eu vou pegar um macete aqui. Eu vou pegar a f e vou compor com a f quadrado. Vou fazer isso aqui, ó. Você tá vendo? Nós estamos fazendo exatamente essa operação aqui, ó. Só que em vez de h e g, nós estamos pegando f de novo. Que é permitido, porque é tudo de x para x. Então você pode fazer essas composições aqui. Tá certo? E aqui vai ficar o quê? F composta com f bola f. Nós estamos fazendo isso aqui, que é igual a isso daqui. Então você pode esquecer os parênteses. Você pode esquecer os parênteses. É isso que está escrito aqui. Beleza. E assim por diante, né? Assim por diante. O que vem a ser f elevado a n? Aqui para n natural maior do que 3, tá? F composta com f elevado a n menos 1. Tá certo? Para quem faz computação, isso aqui chama-se definição por recursão. Você usa o que tem antes para definir o que vem depois. Isso é clássico. Cara, toda vez que você, na computação, tem algo parecido com isso, ou seja, algo definido recursivamente, isso é fabuloso para você fazer algoritmos. Certo? Então, isso é muito bom. E essa definição de potência é definida recursivamente. Você sabe quem é. Ah, eu quero saber quem é f à quarta. O que é f elevado à quarta? É f aplicado em f elevado ao cubo. F elevado ao cubo você já sabe quanto que é. F elevado ao cubo é f composta com f quadrado. Ah, mas quem que é f quadrado? F composta com f. Tá certo? Então, você vê, tudo é recursivo. A gente nós vamos indo recursivamente, vamos indo sempre para trás. Por isso que é bom na computação. Por isso que recursivamente, coisas recursivas são boas,
na computação. Porque você utiliza o que já foi feito para fazer o próximo passo. Certo? Então, essa é a ideia. Eu tinha que trazer essa definição de potência aqui para vocês, especialmente para quem faz computação, porque te dá essa ideia de recursão. Para quem faz matemática, isso aqui também é fabuloso. Por que isso aqui é fabuloso? Porque também é uma definição por recursão. Por que elas são boas? Definições por recursões são boas. Porque sempre a definição seguinte depende da anterior. Então é fabuloso. Tá certo? Muito bem. Para finalizar, vamos calcular algumas potências dessa função aqui. Ela vai dos inteiros para os inteiros, leva cada x no seu quadrado. F elevado a zero leva cada elemento nele mesmo, porque nós definimos que f elevado a zero é a identidade. Tá? Então, f elevado a zero leva x em x. O que a f elevado a 1 faz? F elevado a 1 faz o que a f faz. Então, é pegar essa daqui e copiar ali. Tá certo? Literalmente foi um copia e cola. A f ao quadrado que fica melhor. O que a f quadrado faz? A f quadrado você tem que compor a f com ela mesma. Tá. O que dá f composta com f? De x. Primeiro, você tem que pegar a f e aplicar no x. Isso dá x quadrado. Depois, tem que aplicar f de novo. Só que agora no x quadrado. Então, isso vai ficar x quadrado elevado ao quadrado. E dá x elevado à quarta. Oh. E o que dá f ao cubo? O que dá f ao cubo? Ela leva x aonde? Leva em x ao quadrado. Ou ao cubo. Fica 6. F é x ao cubo, x ao quadrado elevado ao cubo, que dá 6. E assim por diante. F elevado a n dá x quadrado elevado a n, que dá x elevado a 2. Tá? Porque você vai aplicando f várias vezes. Beleza? Bom, com isso, nós ficamos por aqui. Chegamos ao slide 10 de 10. Espero que vocês tenham gostado dessa parte de algumas propriedades, especialmente para quem faz matemática. Né? Para quem faz matemática, isso aqui é melhor ainda. Certo? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.